Estamos aqui outra vez. Lembro quando a Silvestrini acabou, né? Então foi formada a Iris Rock. E eu lembro quando a gente foi fazer um site, né? Pra Iris Rock. E daí assim tinha ali o perfil de cada integrante, né, ali na internet e tal, e era muito legal ver essas coisas. E eu lembro que nesse perfil ele tinha assim, né, a banda preferida, né, do integrante, de cada integrante. E assim, por unanimidade, isso em 2003, 2004, né, o Queen a rainha, era a banda preferida de todos os integrantes ali, né? Por unanimidade, assim, todos. Eu acho que só o Vinícius Pestana, eu não me lembro se era o Queen ou o Black Sabbath, mas eu tenho quase certeza que era o Queen, principalmente pelo senhor Leirson Rosa, né? Eu lembro que na época era o Queen. E no caso que a gente era muito fã, né? E pra mim, assim, sabe, gente, o impacto da rainha, né, na música é algo assim, tão grande quanto os Beatles, né? Tão grande quanto os Beatles. Só que, pra mim, o melhor álbum da rainha é esse aqui, ó. O A Night at the Opera. Bem, o álbum tem Death on Two Legs, tem Bohemian Rhapsody, Love of My Life, é discutível, né? E a gente, desde aquela época, né, já era, desde moleque ali, adolescente, já era fanático pela rainha, né? E eu, assim, eu sou o tipo do Queen maníaco, né? Então, pra mim, é os álbuns dos anos 70, né? Não que eu não goste, muito pelo contrário. Tá aqui, ó. Olha só o que eu tenho aqui. O The Works, que esse álbum é lindo, é maravilhoso. É nele que tem aquelas músicas, né? Que aquele seu vizinho pagodeiro, fã de Flashback, diz ouvir, curtir, amar, que não sei o que, né, cara? Mas na verdade ele só conhece a Radio Gaga com a Anti-Break Free, porque tocava na rádio, é óbvio, né? Por isso que ele conhece. Mas o álbum também, além das clássicas, Radio Gaga, I Want to Be Free, eu detesto esse papo de que eu só curto o lado A, eu só curto o lado B, eu curto o lado A, lado B, lado C, a puta que eu pariu. E esse álbum é muito bom. A minha preferida é It's a Hard Life e a Hammered Fall. Essa é a minha preferida, é um baita de um álbum. Olha só que outro clássico da rainha aqui também, o A Kind of Magic, né? Que é um álbum dos anos 80 também, que tem a One Vision, A Kind of Magic, tem Juan Sully Forever nesse álbum, que é da trilha sonora do filme Highlander, né? Que fez tanto sucesso. E esse álbum ele é muito especial, porque foi a partir desse álbum que surgiu então a Magic World Tour, né? Que foi a turnê do A Kind of Magic, que tem aqueles shows clássicos lá do Live at Wembley, 1986, que é assim o auge do Queen, né, em termos de produção, vamos dizer assim, né. Tem também o Live at Budapest, é muito bem produzido o Live at Budapest, o Live at Wembley, muito bem, a produção é espetacular. E esse álbum é muito legal mesmo. Olha só, outro aqui também, ó, o The Miracle, que também é muito. Tem a One Eral nesse álbum, né? Mas assim, os Queen maníacos, né, como eu, preferem mais aqui. Esse pra mim é o melhor. O segundo melhor para mim tá aqui. É o Sheer Heart Attack. O Sheer Heart Attack, que é o terceiro álbum da rainha. É uma pedreira esse álbum aqui, tá, pessoal? Pra quem
Eu sei que os Queen maníacos curtem mais os anos 70, né, assim como eu, porque eu sou assim. E aqui tem Brigham Rock, aqui tem In the Love of the Gods, aqui tem Stone Cold Crazy, que inclusive o próprio Metallica regravou, o Metallica regravou Stone Cold Crazy, que é uma pedreira, assim, esse álbum é muito rock and roll, né? Tá aqui que inclusive depois o Guns N' Roses vai imitar, né, essa capa aqui em várias das suas fotos. Axl Rose, muito fã de Queen, de Freddie Mercury e tal. E o terceiro álbum da rainha, o melhor, tá aqui, ó. Esse é o primeiro, na minha humilde opinião, esse é o melhor álbum da rainha. Esse é o segundo. E o terceiro, eu acho essa obra de arte aqui, ó. Que é um álbum que é pouco falado no Innuendo, tá? Ele saiu ali pouco antes do Freddie Mercury falecer. É um álbum muito lindo, é um álbum muito bem gravado, né? É o álbum que tem The Show Must Go On, que é uma canção linda. É o álbum que tem I Can Live With You, que é uma música que eu adoro a letra, adoro, né? E é a canção Innuendo, que é a Bohemian Rhapsody do Queen dos anos 90, né? A canção Innuendo, ela tem até flamenco misturado na música, é uma letra sensacional, e esse álbum ele também é muito especial, porque você consegue sentir, né, o adeus ali do Freddie Mercury, né, porque é inacreditável assim você pensar, meu, o cara morrendo, o cara com AIDS, o cara com isso, com aquilo, e ele conseguir cantar da maneira, né, porque esse álbum, cantar da maneira que ele cantou nesse álbum, né, porque ele é de 1991, nessa época você não tinha essa parafernália digital que você tem hoje, que eles fazem tanta falcatrua do estúdio aí, né? Era tudo mais a raça mesmo. E depois eu considero o Queen 2, tá aqui, esse clássico que ele é, assim, pelo experimentalismo desse álbum, eu acho ele muito, eu considero ele assim, muito experimental o Queen 2, por isso que ele entrou para a história, né? Ele aqui, ele tem The Fairy Follows Master Stroke, ele tem The March of the Black Queen, que é o início ali da Bohemian Rhapsody, né? É o início da Bohemian Rhapsody, The March of the Black Queen. É um grande álbum da rainha, né? Pra gente que é fã, a gente pira mesmo nessa fase aqui da rainha, né? E tem um álbum muito especial que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é esse aqui, ó, o Made in Heaven. Cara, se o Innuendo ele tem essa característica de despedida, cara, esse álbum aqui, além dele ter essa característica de despedida, meu, ele é muito triste o álbum, ele é carregado assim de tristeza, sabe? Você sente a tristeza nesse álbum aqui, porque ele saiu depois que o Freddie Mercury já tinha morrido, né? Ele é de 1995, Freddie Mercury morreu em 1991, né? Então ele sai, né, bem depois da morte do nosso saudoso Freddie Mercury. Aí vale a pena ouvir, é um álbum muito especial pra gente que é fã. E você nota aqui, né, a versão de I Was Born to Love You nesse álbum, que é com o Queen. Cara, a música se transforma, né, do que era naquele pop horroroso do álbum do Freddie Mercury lá, né? E é uma canção que você pode mostrar até para aquele seu vizinho pagodeiro, fã de flashback, que só assistia o programa do Chacrinha, que era um péssimo apresentador, por sinal. E vale a pena você mostrar para ele, é muito bom. E quando a rainha veio no Brasil, é claro, não era em 1985, eu estava lá. Olha só, aqui, esse show foi em 2008, com Queen mais o Paul Rodgers, né? Aqui no extinto Via Funchal, e foi muito legal esse show também, muito bacana. Valeu a pena. E esses tempos atrás, né, por causa
da explosão do Bohemian Rhapsody, né? Ele fez muito sucesso, assim, muitas pessoas, os jovens, né, curtindo o som do Queen. Isso é bom, é como eu gosto de dizer, né? Se algum dia o rock and roll precisar voltar pro mainstream, chama a rainha, que a rainha resolve o problema. E daí eu até tava conversando com o meu brother aí, com o meu amigo, o saudoso Leirson Rosa, que tá tão longe aí. E a gente falou, né, cara, pô, quem que era maior, os Beatles ou o Queen? Ah, só para começo de conversa, eu também sou fã dos Beatles, eu estava lá, ó, olha aqui, esse é o ingresso do show do Paul McCartney em 2010, a gente estava lá, inclusive Leirson Rosa também estava lá. E cara, a gente deu um debate, tá gente? A gente não tá aqui pra discutir, a gente não tá aqui pra agredir ninguém. A gente tá aqui pra debater, pra dar risada, pra trocar ideia, passar umas dicas bacanas. E a gente debateu bem ali sobre a questão dos Beatles e do Queen. E a gente chegou a uma conclusão. Eu tava falando pra ele, pô, será que o Queen é maior? Essa discussão que a gente tem, essas bobeiras que a gente adora debater. Pô, mas será que o Queen é maior que os Beatles é maior e tal, não sei o quê. E a gente chegou a uma conclusão, né, eu com o Leirson, assim, a importância, né, o impacto cultural dos Beatles no mundo, na música, na indústria da música, no show business, no mainstream, é incontestável, né? É incontestável, até porque os próprios membros do Queen são fãs dos Beatles, né? E a gente nota, né, bandas como o próprio Black Sabbath, Ozzy Osbourne se diz tão influenciado pelos Beatles. Eu, né, aqui esse show foi muito legal. E cara, o impacto cultural dos Beatles na música, na cultura, no modo de se pensar, de se vestir, é algo assim, inquestionável. É, sem ponta de dúvidas, a maior banda de todos os tempos, né? E é uma das bandas mais influentes, assim, da história. Se não for, mas acredito que seja a banda mais influente, né? Até porque os Beatles acabam com aquele negócio do cantor, né? Não, agora, antes era Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, etc. Aí os Beatles vêm e não, né? Agora é a banda, né? The Beatles, e explode, tá? Aquela explosão, aquela Beatlemania, né? Tudo a gente gosta de comparar os Beatles, não sei o que nem os Beatles, a Beatlemania, né? Mas só que, assim, o impacto dos Garotos de Liverpool na música gerou que a gente sabe hoje, né? A quantidade de fãs, os caras têm fãs até de 5, 6 gerações, vamos dizer assim, né? Mas só que, assim, conversando com o Leirson, a rainha, eu penso assim, pessoal, a rainha, ela chega mais entre os roqueiros. Entende? Assim, tipo, eu vou explicar melhor. Os Beatles, se você colocar para aquele seu amigo que é pagodeiro, fã de Flashback, que assistiu o programa do Chacrinho, do Faustão, que era terrível, ele vai gostar dos Beatles, certo? Só que ele vai gostar do Queen também. Só que o Queen, entre os roqueiros, ele tem, assim, uma influência maior, vamos dizer assim, né? Entre os roqueiros, isso eu tô querendo dizer hoje, tá, gente? Não quer dizer que seja antes, porque até então, porque o próprio Queen é influenciado pelos Beatles, né? Quando você assiste lá o Greatest Hits Flicks, né? Que ele aparece lá falando dos Beatles. Mas assim, a influência da rainha entre os roqueiros, ela é maior hoje, né? Porque, por exemplo, se você coloca os Beatles para aquele seu vizinho pagodeiro fã de Flashback, ele vai curtir. Ele vai curtir. E se você colocar o Queen também, só que o Queen, ele chega até o headbanger fã de heavy metal. Até o headbanger, muitas vezes os caras, eu já vi muitos caras que curtem metal extremo, e os caras curtem o Queen, né? Já os Beatles não, né? É aquilo que eu falo, por exemplo, se você colocar o Black Sabbath, o Led Zeppelin, para aquele seu vizinho fã de Flashback pagodeiro, ele não vai gostar.
entendeu? Mas se você colocar a rainha, pelo menos a Radio Gaga, o Anti-Break Free, ele vai gostar, vai dizer que é fã, vai dizer que lembra de tudo e não lembra de nada, né? Ele só assistiu o programa do Chacrinha e ouvia a FM. Só que se você colocar a rainha para esse tipo de público, né? Vai agradar os roqueiros, chega muito nos roqueiros, né? A gente nota isso na influência das bandas, né? O heavy metal, como que o heavy metal ele é influenciado pelo Queen, né, cara? Você pega o nosso digníssimo, ilustre André Matos, Angra, os caras são fã do Queen, Blind Guardian, gravou até música do Queen, né? O Blind Guardian, o Stratovarius, o Rob Halford, do Judas Priest, os caras são muito, muito fãs, assim, da rainha, né, cara? Então eu noto assim que no meio do rock and roll assim, o Queen ele acaba assim agradando mais, acaba sendo mais influente, né? Eu acho que ele seria assim, vamos dizer assim, mais influente nessa questão, até porque uma coisa liga a outra, né? O Queen é influenciado pelos Beatles e tal. Mas a prova disso é que uma vez a gente tava num bar, né, cara, e só headbanger no bar mesmo, E daí o Magrão, grande Magrão, ele falou, pô, vai lá, bota um som do Queen aí, meu, e tal, não sei o que, e eu peguei, fui lá e coloquei um show do Queen, né, cara, e, cara, assim, o bar inteiro, assim, a galera do metal mesmo, o bar inteiro, assim, parou pra assistir. Sabe, eles pararam e ficaram assistindo, assim, e assistiram o show inteiro, e até comentavam, pô, Freddie Mercury isso, Freddie Mercury aquilo e tal, não sei o que. E a rainha consegue isso. Já os cinco rapazes de Liverpool, já, né, se colocasse um show dos Beatles ali, como já vi algumas vezes, a galera já se dispersaria, não iria assistir, né? E é óbvio, a influência, os Beatles têm fãs de 4, 5 gerações, né? Mas assim, a rainha, entre os roqueiros, eu acredito que a rainha ela consegue abranger mais ali no mundo do rock hoje, né? Hoje a rainha ela consegue, né, ali chegar mais, né, vamos dizer assim. Você pega desde aquele seu vizinho pagodeiro, fã de Flashback, que só ouvia FM nos anos 80, a rainha vai agradar ele, só que a rainha vai agradar o headbanger também, né? Os Beatles vai chegando uma certa parte ali no rock que para, né? Não que, por exemplo, você pegue um fã de um headbanger, né? Fã de heavy metal, não que ele não respeite os Beatles, não é isso. Muitas vezes ele respeita, sim, e muito, só que não curte, né? Não ouve. Já o Queen, né? Já a rainha, ela já consegue abranger, assim, né? Você vê esse seu vizinho, pagodeiro, fã de Flashback, curtindo, e vê o cara que é do metal sendo fã, né? Da rainha. E, cara, isso é muito legal, mas vale a pena. Eu acho que fica o debate aí, né? Pra debater aí. Pra mim, é lógico, é o Queen. É a maior banda de rock de todos os tempos, pra mim.